Olá! E não é que finalmente vamos iniciar Paraíso Reconquistado? Está animado? Bom, eu estou animada, mas também com aquele sentimento de não querer ler para não terminar, sabe como? Bem, ao clicar nesse áudio chamado intro, você já sabe que a história não começa agora. Então, eu já sei que você não estará contando os minutos para eu começar o capítulo, mas para que é esse áudio? Esse áudio de introdução servirá para você conhecer um pouco mais sobre o Paraíso Reconquistado, informações sobre a história, curiosidades, além de sugestões de leitura complementares que o ajudará a ir se ambientando com a obra. Mas antes de iniciarmos, me diz: e aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine Tua gloria. Paradise Regained by John Milton. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Do que se trata Paraíso Reconquistado? Em resumo, bem resumido, é o embate entre o Filho de Deus e Satan, e que está narrado no Novo Testamento. Sim, é aquela passagem que o Filho de Deus, agora encarnado, passa 40 dias e 40 noites no deserto, resistindo às tentações de Satan para cumprir assim a promessa feita a Deus Pai lá no Paraíso Perdido. Lembra qual foi a promessa? Acho que aqui vale a primeira recomendação. Se você caiu nesse áudio do Paraíso Reconquistado e por alguma razão não começou pelo Paraíso Perdido, recomendo que volte algumas casas e inicie por lá. Pensando bem, para entender essa história, você não precisa conhecer o Paraíso Perdido, mas seria interessante, afinal, lá você encontrará essa promessa feita pelo Filho de Deus em prol da humanidade. Por isso, essa é a minha primeira sugestão. Continuando, se em Paraíso Perdido a história nos conta como o paraíso foi perdido pelo casal Adão e Eva, além da queda de Satan, a guerra no céu e a futura profecia de recuperação do paraíso, nesse poema, John Milton nos apresenta um embate entre Jesus e Satan como ponto decisivo na recuperação do paraíso, ou seja, se Adão perdeu o paraíso ao não resistir à tentação de Satan, agora Jesus recupera o paraíso ao fazer justamente o que o Adão deveria ter feito logo no início. Sabendo do enredo, vamos ao poema. Ao contrário do Paraíso Perdido, que possuía 12 livros, o Paraíso Reconquistado é um poema dividido em 4 capítulos ou cantos, dependendo da sua tradução, e que foi lançado 4 anos depois da primeira versão do Paraíso Perdido. E por que eu digo a primeira versão? Se você se recorda dos áudios do Paraíso Perdido, você lembra que Milton lança inicialmente seu poema dividido em 10 cantos e posteriormente adiciona mais 2 capítulos, fechando assim o seu poema épico em 12 cantos. Aqui vale a pena montar na nossa cabeça uma linha do tempo. Paraíso Perdido, a primeira versão, com apenas 10 livros, foi publicada em 1667. A segunda publicação, com os 12 livros, que foi a que lemos juntos, foi em 1674, ou seja, a versão final que lemos saiu 7 anos depois da primeira publicação. Mas antes dessa segunda edição, com o acréscimo de 2 capítulos, John Milton publica Paraíso Reconquistado e Sansão Agonista em 1671. Então a nossa linha do tempo fica assim: Paraíso Perdido, com 10 cantos, é publicado em 1667. 4 anos depois, em 1671, é publicado o Paraíso Reconquistado e só em 1674 é publicada a versão final de Paraíso Perdido, dividido em 12 cantos. Deu para entender? Eu acho que sim. Então, vamos lá ao Paraíso Reconquistado, que foi lançado em 1671 com o segundo poema chamado Samson Agnestis.
ou Sansão Agonista. A primeira coisa que percebemos ao pegar o Paraíso Reconquistado para ler é que ele é bem menor que o seu antecessor. Paraíso Reconquistado possui 4 cantos. Outra diferença marcante é o estilo em que a história é narrada. Sim, Paraíso Perdido, o poema é instintivamente dado ao excesso verbal e muita imaginação. Paraíso Reconquistado é quase o oposto. Ele se apresenta em uma simplicidade que pode o fazer ser percebido com uma severidade, aparentemente quase sem encanto algum. Este poema que estamos prestes a ler é considerado mais livre da extravagância verbal e da imaginação explorada por Milton em seu poema antecessor. Paraíso Reconquistado pode ser comparado mais ao estilo dos 2 últimos cantos do Paraíso Perdido. Se você leu, percebeu bem a mudança no ritmo da narração no final de Paraíso Perdido. Ou talvez, mesmo ao escutar a história, é possível que você tenha notado que Miguel é mais objetivo ao narrar os acontecimentos finais do Paraíso Perdido, diferente da maneira que a história vinha sido contada até então. Tudo isso faz com que muitos críticos e também muitos leitores avaliem Paraíso Reconquistado como uma continuação inferior. Entretanto, Milton não podia nem ouvir uma coisa dessas. Afinal, ele não considerava Paraíso Reconquistado como apenas uma continuação, mas sim o ápice da história narrada em Paraíso Perdido. Voltando a falar da publicação de Paraíso Reconquistado, é interessante ressaltar que, apesar de ser considerado uma continuação, ele foi lançado junto com outro poema, Sansão Agonista. E agonista é uma palavra de origem grega que pode ser traduzida como lutador, atleta, combatente e vencedor. E foram impressos pela primeira vez em conjunto. Porém, Paraíso Reconquistado, que ganhou um grande destaque na publicação, e Sansão Agonista foi colocado em letras menores, na parte inferior da página de rosto, sendo introduzido pelas palavras ao que se acrescenta Sansão Agonista. Se você estiver escutando esse áudio no YouTube, vou colocar uma imagem da capa dessa primeira impressão da obra. Retornando, é interessante pensar no porquê Milton decide publicar os 2 poemas em conjunto. Podemos conversar um outro dia sobre isso, até porque Sansão, um dos heróis do Antigo Testamento, parece ser uma escolha contrária ao Redentor de Paraíso Reconquistado. Afinal, o Filho de Deus vem à Terra como homem, onde ele resiste à ação e ao impulso. Se você não lembra da história de Sansão, vale a pena reler essa história. E aqui temos uma segunda recomendação de leitura adicional, mas para facilitar esse áudio, vamos recapitular um momento dessa história que está em Juízes 16:28, que diz: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Um pedido bem diferente da história que vamos ler, mas olha lá, eu adiantando a carroça na frente dos bois. Nem lemos Paraíso Reconquistado e eu já quero que você reflita comigo o porquê dos 2 poemas estarem juntos. Voltando à publicação de Paraíso Reconquistado, os 2 poemas continuaram a ser publicados juntos nas primeiras edições e a tradição persiste até hoje, como neste volume que eu estou lendo. No Brasil, é possível encontrar as 2 obras separadas e publicadas por diferentes editoras. Já que eu falei do livro que eu estou lendo, vou te contar um pouco sobre essa publicação que serve como base para te contar essa história. O livro se chama Paradise Regained, Samson Agonistes and the Complete Shorter Poems, editado por William Kerrigan, John Rumrich e Stephen M. Fallon. Me perdoem se eu pronunciei o nome dos editores de maneira incorreta. Enfim, esse livro foi publicado pela Modern Library de 2012. Esse livro contém todos os poemas menores de John Milton e estão separados em poemas em inglês, sonetos em inglês e italiano, poemas em latim e grego, livros de elegias. E o que são elegias? É um tipo de poema que tem como assunto a tristeza, perdas, lamentos e a nostalgia. Um exemplo de elegias na literatura brasileira são as obras de Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa e Manuel Bandeira. São 7 elegias no total, mais alguns poemas categorizados em diversos e, por fim, o que eles chamam de as últimas obras-primas, Paraíso Reconquistado e Sansão
emoção agonista. Semelhante com o que eu fiz na leitura do Paraíso Perdido, estou lendo em inglês e decidi seguir com a mesma editora por ter gostado das notas de rodapé e das informações adicionais dos editores. Para melhor entender Paraíso Reconquistado, mais uma vez eu assisti 2 aulas da Universidade de Yale sobre Paraíso Reconquistado, que está disponível no YouTube, onde um professor de literatura inglesa comenta os 4 livros, e em paralelo também estou lendo uma versão em inglês simplificado que serve como uma bússola para garantir que eu não estou indo em uma direção errada. Isso porque estou lendo na versão original em que o texto foi publicado, um inglês de 1670 e em versos, o que facilmente poderia me fazer perder algum detalhe importante. Além disso, tenho comigo 3 bíblias de estudo, sendo uma judaica e um livro de comentários bíblicos que servem para eu entender as referências feitas por Milton em sua obra e que são sempre apontadas nas notas de rodapé desse livro. Dentro da aula do Paraíso Reconquistado da Universidade de Yale, o professor diz que Milton opta por seguir o Evangelho de Lucas. Entretanto, o livro que eu estou lendo diz que Milton optou pelo Evangelho de Mateus. Então fica aqui a minha terceira recomendação para você. Abra sua Bíblia física ou online e leia Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4 para refrescar a sua memória. Quando eu li o Paraíso Perdido, eu senti falta de ter a história da criação e queda do homem fresca na minha cabeça. Por isso, recomendo que faça a leitura desses capítulos antes de iniciarmos a leitura do primeiro livro. Uma coisa que você vai perceber ao ler os evangelhos, especialmente de Mateus e Lucas, já que Marcos se refere a esse episódio em apenas um versículo, é que as histórias parecem contraditórias. Afinal, Mateus indica em sua narrativa que após 40 dias jejuando, as 3 tentações narradas acontecem, enquanto Marcos e Lucas indicam que Jesus foi tentado durante 40 dias em que esteve jejuando no deserto. Já tinha notado esse detalhe? Eu nunca tinha me atentado a isso, porque eu sempre entendi os relatos como complementares. Deixa eu tentar te explicar. Eu entendo que é como se Jesus foi tentado durante os 40 dias, como diz Lucas, e que as 3 tentações descritas ocorrem ao final dos 40 dias, como Mateus conta. Faz sentido para você? Enfim, as notas de rodapé dessa versão que eu estou lendo diz que Milton decide seguir o Evangelho de Mateus, contando que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome e é quando chega Satan para tentá-lo. Viu porque seria interessante ler esses trechos antes da leitura do livro? Afinal, é como o professor de Yale bem notou. São passagens breves, então vale a pena começar por elas. Porém, não pense você que ao ler essas passagens você irá abandonar a sua Bíblia durante a leitura, porque você vai continuar precisando dela. Afinal, Milton fará menção a outras passagens bíblicas durante esse embate entre o Filho de Deus e Satan. Falando nisso, vou recomendar uma outra leitura para você, pois ela é mencionada na introdução do Paraíso Reconquistado e também nas notas de rodapé. Leia o livro de Jó. Por quê? Porque não foi apenas Adão e Eva que foram tentados por Satan, mas também Jó. Vamos lá, eu te ajudo. Caso você não saiba onde está essa história, abra sua Bíblia no Antigo Testamento. O livro de Jó fica depois do livro de Esther e antes de Salmos, se a sua Bíblia é protestante. Se sua Bíblia é católica, Jó está depois de Macabeus. Já se sua Bíblia é judaica, que segue a ordem da Tanakh ou Tanakh, o livro de Jó fica na divisão dos escritos logo após os provérbios. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre essa leitura, no caso de você nunca ter lido. Se você já leu, me desculpe pela repetição, mas a recomendação é: prepare-se. Eu já tinha lido a história de Jó resumida em um livro bíblico para criança e achava que conhecia tudo sobre esse teste imposto a Jó, mas que surpresa foi ler essa história completa. Aí você deve estar pensando: mas eu já conheço a história, nem vou ler. Afinal, até no dito popular já sabemos que Jó tinha paciência. Quem nunca ouviu falar ele tinha paciência de Jó? Só para. Vai ler o livro de Jó, porque você vai se surpreender. Eu parei a leitura do Paraíso Reconquistado e passei 4 dias lendo e estudando o livro de Jó. Primeiro, porque eu achava que a história era curta, e não é. Segundo, porque eu achava que Jó passou pelo teste ileso, como um santinho, sem reclamar de nada.
E que susto foi perceber que ele, apesar de não ter blasfemado contra Deus em meio à sua provação, ele se queixa, amaldiçoa e reclama como qualquer um de nós teria feito. Terceiro, você sabia que Jó tinha 3 amigos junto com ele? E que esses amigos mais irritavam Jó do que ajudavam? Me pergunto se a paciência de Jó não estava ligada aos amigos. E por fim, apesar de passar no teste, relembrando qual era o teste, Satan diz que se Jó perdesse tudo, ele blasfemaria contra Deus. E ao final do teste, o que acontece? Jó leva um pito de Deus. Pois é, eu fiquei tão impressionada com a história que eu passei pelo menos 2 dias pensando sobre Jó. Algumas vezes eu me reconheci em Jó, e em outras naqueles amigos tentando confortar Jó com palavras vazias. Foi intenso. Mais uma vez, Milton me tirou da zona de conforto onde eu achava que eu conhecia uma história bíblica, e ao conferir o texto na Bíblia, me surpreendo com o tanto que eu não sei. Em Paraíso Perdido, eu me surpreendi com os anjos querubins de 4 rostos que eu tinha certeza ser fruto da imaginação de Milton. Que bobinha eu era. Está lá na Bíblia. Eu é que não sabia. E agora a história de Jó. Nem terminei o primeiro capítulo de Paraíso Reconquistado e lá estou eu, surpresa ao descobrir a história de Jó. Então fica aqui a minha forte recomendação. Vai ler Jó também. Quem também menciona Jó ao falar de Paraíso Reconquistado é a autora Barbara K. Lewalski. Me perdoe se essa não é a pronúncia do seu nome de forma correta. No livro chamado Milton Brief Epic, de 1966, a autora compara o debate de Paraíso Reconquistado com o livro de Jó e destaca que nem os poemas baseados em Jó, nem outros épicos pesquisados pela autora têm a atmosfera do debate nobre encontrado em Paraíso Reconquistado. Os editores dessa minha edição também relembram os debates narrados por John Milton em Paraíso Perdido, como no Conselho dos Anjos Caídos, no livro 2, o debate entre Satan e a Guarda Angelical, no livro 4, o debate entre Satan e Abidiel, no final do livro 6, a discussão entre Adão e Eva quando discutem sobre trabalhar separadamente, no livro 9, e também as acusações mútuas no final do mesmo livro 9. Como esquecer? Eu não sei você, mas eu fiquei curiosa para ler esse debate nobre entre Jesus e Satan. Mas, como eu te falei, eu parei a leitura no capítulo 1 porque eu fui ler a história de Jó. Então, nesse momento, estou no mesmo ponto em que você está. Quase nada sei sobre o início da história. E por fim, da mesma forma que tenho feito com as obras anteriores, ressalto que esse não é um audiolivro no qual eu vou ler a obra para você, mas a minha interpretação da história. Como sempre, vou recomendar que, se puder, leia a obra original. Entretanto, a ideia é espalhar a palavra de John Milton, fazendo que sua obra chegue a mais pessoas, aquelas que talvez não leriam seus livros. Então fique à vontade para usar esses áudios como apoio ou apenas curtir essa história junto comigo. Espero que você esteja inspirado a acompanhar mais essa história de John Milton, Paraíso Reconquistado, um poema em 4 capítulos que leremos juntos por aqui. E assim eu encerro esse áudio com as informações adicionais do livro Paraíso Perdido, além das minhas recomendações de leitura que seriam interessantes para antes de iniciarmos o Paraíso Reconquistado. Se puder, leia na fonte original, na Bíblia, a história da tentação de Jesus no deserto, além do livro de Jó. Não se esqueça, hein? Temos um encontro no próximo áudio. Fique com Deus e até lá!